Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou sem internet ainda. Infelizmente, o rapaz só vem fazer o processo amanhã. Foi marcado para ontem, o cara veio ontem, mas o cara que veio ontem não trouxe os equipamentos. Aí ele disse que vem só dar uma olhada. Dar uma olhada de que se eu já tinha dito que o cabrão estava rompido. Aí ele olhou e contou o local que estava rompido, porque no modem ele pisca quando tem cabo rompido. Tem uma sigla chamada LOS. Quando o cabo está rompido, ela fica piscando. Se ele estiver piscando vermelho LOD, é porque o cabo está rompido ou não está conectado no modem ou lá na caixa lá, desconectou ou o fio partiu. Então eles já sabiam o que era, porque eu falei LOS. Se é LOS, já sabe o que é. Aí eles tinha que vir ver para ver o que era. Aí não trouxe nem escada, nem fio, nem nada. Aí eles pegaram, ela falou, ó, o cara vem amanhã. Eu falei, mas vem amanhã mesmo? Eu falei, esse amanhã é hoje. Amanhã é feriado, não é feriado, mas é essencial, ele vem, beleza. Aí quando aí tava marcado para vir hoje. Quando foi de manhã, o sistema atualizou, remarcou para amanhã no mesmo horário que viria hoje. Aí só a misericórdia, né? Aí eu tô falando um pouco, tô me movimentando um pouco, porque o dados, ele além de não suportar a live, não suportar muita coisa, acaba rápido e é caro. E aí, se ficar vendo muita coisa, você gasta em 5 dias o valor de uma fatura do mês todo no Wi-Fi da banda larga. Né? Mas vamos aqui pelo motivo que eu vim fazer esse áudio aqui. Eu estava meditando na Bíblia sobre o nosso grupo. Né? O nosso grupo ele está relacionado. Nós falamos muito sobre prosperidade, é o que nós estamos buscando aqui, a prosperidade financeira. Acredito que se todo mundo aqui tem suas religiões, tem suas igrejas, né, tem o seu pastor ou é pastor, e tem a sua rotina espiritual. Então, o nosso objetivo aqui juntos é buscar. O nosso objetivo é financeiro. E os assuntos que tem que ser tratados aqui tem que ser os assuntos de caráter financeiro. E eu, como criei o grupo, tá? Sou o administrador do grupo, é como se fosse uma espécie de liderança. E eu quero estar sempre trazendo uma palavra aqui para gente, meditando na minha vida. E aquilo que eu vejo que vai se conectar na minha vida, eu compartilhar com vocês para que, de alguma forma, isso seja proveitoso na vida de vocês. Óbvio que ninguém é obrigado. Tá? Na verdade, a pessoa não é obrigada a nada. Tá? Mas, como nós estamos compartilhando, vale a pena falar para que alguém venha ter proveito também. E eu estava meditando na Bíblia querendo descobrir a questão da prosperidade, porque tem muitas pessoas que prosperam. Tem pessoas que prosperam fácil, muito, muito fácil. Eu estava conversando com algumas pessoas que estão até aqui no grupo, que eu entrei em um curso, em um curso de criar canal no YouTube, porque é algo muito complexo. Ninguém nunca sabe tudo, tem que estar sempre avançando, avançando, avançando. E lá no grupo tem uma matéria, né? São os módulos. Você aprende como criar o canal, como editar, como fazer uma thumbnail, como encontrar um título que faz com que as pessoas cliquem e como você descobrir assuntos através de outros canais para que através daquele canal você tenha inspiração, que chama de clonagem, que é uma coisa totalmente todo mundo faz, é legal, o próprio YouTube indica isso, não é uma coisa errada. Porém, existe uma matéria lá que fala do Mindside, né? Que fala da mente, de como você trata a sua mente. E ele sempre diz assim, ó, eles dizem lá, esqueçam tudo, trabalhe primeiro a sua mente, eles usam a vibração, trabalhe primeiro a sua vibração, como você vibra com o espiritual e como você enxerga, como você se vê que você está espiritualmente, se você está bem, se você está mal, se você está devendo alguma coisa à sua religião, porque é isso que vai dizer que você está certo ou não, porque que você vai fazer você dar certo ou não. E ele mostrou, tem pessoas lá que fazem um canal e monetizam esse canal em menos de 15 dias. Ele deu o exemplo de uma menina que monetizou um canal em 15 dias, aí o pessoal falou, é sorte, ela monetizou outro em menos de 15 dias, aí ela falou, vou fazer um que eu quero monetizar em 4 dias. Ela fez o canal e monetizou em 4 dias. Pegaram pessoas para fazer canal junto com ela, as pessoas fizeram praticamente o mesmo que ela fez,
Depois pegaram os vídeos, dividiram aleatoriamente entre si e as pessoas colocaram. Tem gente que até hoje não monetizou o canal e ela monetizou o canal, chegou a monetizar o canal até em 4 dias. E isso demonstra que assim, não é sorte, não existe sorte. Não existe sim sorte, óbvio que existe sorte, né? Mas nesse caso já sai já sai do âmbito da sorte. Tem alguma coisa ali a mais que que com certeza é espiritual e está fazendo com que ela tenha esses resultados. Porque ela nem religião, ela tem quase religião, ela não tem religião. Eu só creio em Deus e vivo a minha vida. E a Felicia que essa mãe nasceu com, como diz os antigos, com a bunda virada para a lua. E eles ensinam nesse módulo que não é sorte, não é de uma pessoa específica, e sim a forma como ela lidar com lidar com a vida e lidar com o mundo. E eu tentei procurar isso na Bíblia, né? Eu tentei encontrar isso na Bíblia Sagrada, se explica. Eu busquei procurar isso hoje. E estudei, na verdade, eu comecei ontem, e hoje de manhã eu fui meditando, tava sem internet mesmo, aí parei, fui meditando, fui olhando, vi com os dados, consegui ver ainda uns vídeos no TikTok, né, para ter inspiração, mas foi ali na Bíblia que eu consegui captar exatamente o que acontece. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, né? Eu peço desculpa a vocês pela minha dicção, porque já tem um bom tempo que eu não prego ou que eu não palestro, então você perde a prática, né? Antigamente eu palestrava horas e horas, graças a Deus, que eu estava na igreja, eu era líder dos jovens, não, vice-líder do jovem, líder do ciclo de oração, coordenador de missão, coordenador de obra social, então eu estava sempre pregando, todo dia eu estava pregando, de manhã, às vezes de tarde, às vezes até de noite, dependendo do dia. Sábado e domingo era de manhã, de tarde e de noite. E no meio da semana eu sempre pregava em algum lugar à noite. Eu tinha que visitar as outras igrejas, cada dia para um setor, para um departamento diferente, então era normal para mim. Como eu estou há um bom tempo sem fazer isso, então eu perdi um pouco a prática. Mas não se apegue na minha dicção, e sim nas palavras, no sentido das palavras, que eu quero compartilhar algo com vocês que eu acho que é muito importante, né? Nós vamos meditar aqui na Bíblia, no livro de Lucas. Deixa eu ver se é Lucas mesmo, que eu tô aqui coberto. Lucas, versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, fiquei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Essa história, essa parábola, isso é uma parábola, ela não aconteceu verdadeiramente, mas foi uma parábola que foi contada para retratar sobre o arrependimento e a misericórdia. Porém, esse versículo, ele traz algo muito mais importante, né? É tão importante quanto a misericórdia e você se arrepender do que você fez. Porém, existe aqui um mecanismo que está nas entrelinhas, que na minha visão, eu aprendi hoje, que é um dos mais responsáveis das pessoas que são cristãs, principalmente as evangélicas, que se preocupam com cumprir o mais próximo possível da risca a palavra de Deus, que faz com que ela não prospere. E talvez olhando assim, grosseiramente por cima, você não consiga entender exatamente disso. Mas a gente vai destrinchar aqui, né? Eu estou recuperando até as gírias que eu falava antes lá. Nós vamos destrinchar aqui e vamos entender o que é que está por detrás, que a gente pode aprender a mais, além da misericórdia, da compaixão e do arrependimento, de reconhecer que você errou e que você precisa talvez voltar para corrigir algumas coisas que que seja necessário. Você já entendeu a história, né? A história conta do filho pródigo que pegou suas heranças,
foi, gastou tudo, houve grande fome, ele passou fome, passou necessidade, se arrependeu do que fez e voltou para o seu pai, pedindo para que o seu pai lhe aceitasse, mesmo como se fosse não como filho, mas como empregado, para que ele parasse de passar necessidade. Mas o seu pai não só o aceitou, como também deu uma festa e comemorou que ele votou, e obviamente que ele não veio para ser empregado, ele veio para votar, para administrar a fazenda. Houve até um conflito com outro irmão, mas isso não é importante aqui agora. Então, você já entendeu a história. Agora eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante, que é sobre a fé. No livro de Marcos, 12:24, a Bíblia diz: por isso lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam e assim lhe sucederá. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Tiago também diz: peça, porém com fé, sem dúvida, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, a Bíblia fala que a fé, tenha calma que você nós vamos voltar aqui já para entender por que o que está contido nesse versículo faz com que muitos cristãos ele não prosperem. Ele fique com a vida financeira travada. A Bíblia deixa bem claro que a fé ela tem uma importância muito importante na nossa vida, porque tudo só acontece na nossa vida mediante a sua fé. Tem um versículo na Bíblia, conta uma história, que essa história realmente aconteceu, que é quando Jesus anda pelo mar e ele chega e chama Pedro: venha Pedro. Aí Pedro vem. Na hora que Pedro estava andando pelo mar, ele chegou a dar alguns passos, mas ele titubeou, duvidou por alguns segundos e ele começou a afundar. Jesus foi e salvou ele. Jesus estava ali. Jesus poderia fazer com que ele andasse pelo mar sem precisar da fé, mas ele não fez, porque Pedro que tinha que crer para andar. Então, a fé, o que você acredita é que determina os resultados que você terá na sua vida ou não. E é nisso que você tem que focar. Você tem que focar no que você acredita. Tenha calma que a gente vai voltar para o versículo do filho pródigo para a gente entender. A fé é tão importante que até na nossa vida do cotidiano ela tem uma importância na nossa saúde, na nossa vida. É tanto que existe alguns remédios que eles são feitos de farinha. E a pessoa toma aquele remédio e ela, sem ela saber que é farinha, e ela acredita e é curada. Existe uma palavra para isso, que é chamada de placebo. Pessoas já foram curadas de câncer, pessoas já foram curadas de doenças que, pela nossa ciência, às vezes não tem nem cura. Pessoas foram curadas de diabetes, ele foi em um lugar e o cara falou: olha só, eu tenho um comprimido aqui, esse comprimido aqui ele é feito do couro de uma rã que só tem na China, ali no lago particular de Xi Jinping, que é o líder chinês. Então, não tem em qualquer lugar. Esse comprimido, ele custa 30 mil para ser feito. Se você tomar, você vai ficar bom. Ou seja, ele colocou uma carga de valor naquele comprimido e disse para ela: se você tomar, você vai ficar bom, porque esse é um comprimido, esse não é qualquer comprimido, esse é o comprimido. Só que só tinha ali farinha de mandioca. A pessoa pega, joga para dentro, vai para casa e volta curada. Isso já aconteceu diversas vezes. Quem tiver dúvida pode pesquisar. Então a fé, o que ela acreditava, é que fez com que ela fosse curada. E agora a gente volta aqui para esse versículo do filho pródigo e vê, olha só, muitas pessoas, ao ler o texto, ela se identifica com aquele texto, porque é a palavra de Deus, e ela toma para si. E ela entra numa espécie de hipnose, porque toda hipnose, ela começa com uma história. Ele começa contando uma história, e você vai entrando na história, vai narrando, e de repente, vários gatilhos são ativados e você está ali dominado ou é implantado na sua mente diversos gatilhos, diversos conceitos que você nem sabe, porque tudo é feito na
através da narração da história. E ao ler isso aqui, muitas pessoas que não estão andando, pelo menos na visão dela, corretamente na vida espiritual, faz com que ela não prospere, porque ela passa a acreditar que ela precisa passar por uma necessidade, ela precisa passar pelo deserto, ela precisa ir para o leito, ela precisa passar necessidade para que ela enxergue que precise de voltar para o Pai, de voltar para as ações corretas. E eu não estou julgando a pessoa, porque muitas vezes não é nem algo que é pecado. Tem pessoas que é de uma igreja que não pode usar calça, e a irmã está usando calça. Poxa, mas na Bíblia não proíbe isso, não faz sentido nenhum. Ora, na Bíblia não faz sentido porque ela não fala para não nada em relação à calça. Mas quando você entra nessa igreja, você levanta a mão e diz: eu aceito Jesus aqui. E o pastor pergunta: você está de acordo com a nossa doutrina e os nossos costumes? Aí a pessoa fala assim: você se compromete a cumpri-la? Sim, pronto, acabou. Na Bíblia não é, para o restante não é, mas para você é. Então, pelo fato de você assumir aquele compromisso, se você usar calça, você vai estar andando errado. E isso deixa uma culpa no seu subconsciente. Querendo ou não, o subconsciente, o treta consciente, ele trabalha com falso verdadeiro, falso verdadeiro. Ele vai perguntar: você devia obedecer? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então você está ali, você está errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque você assumiu o compromisso. E porque você leu essa história e outras histórias também que falam que você precisa passar pelo deserto, você precisa passar por situações que levem você às partes mais baixas, a sofrer, a se humilhar, para que você seja obrigado a voltar. E isso trava na sua vida. E se você observar, o filho pródigo, ele voltou porque acabou a comida, acabou o dinheiro pro brega, acabou o dinheiro para cachaça, acabou o dinheiro para as coisas que ele estava. Se o dinheiro dele fosse que nem o dinheiro das operações, ele ia ficar lá para sempre, ele não ia voltar nunca. E é isso que está no texto. Talvez você não enxergue isso assim na sua cara, mas o seu subconsciente e o seu treta consciente, ele vê tudo. Quando você lê um texto, quando você ouve uma história, quando você vê um acontecimento, o seu subconsciente e o seu treta consciente, ele vê tudo. Tanto que uma pessoa, quando ela é passada por hipnose, ela se lembra de coisas de 20 anos atrás, com mais detalhe do que ela se lembrava naquela hora ali, do que ela viu. Porque o que é acessado não está na mente comum, não está na sua consciência na primeira camada, está na segunda, na terceira camada. E lá está tudo detalhadamente. Então, quando você lê uma história como essa, e como várias outras, e você deixa que isso entre na sua mente, que você precisa, que você não pode prosperar, que você não pode crescer, porque se você crescer, você não vai voltar para o Pai. Você, que não vem pelo amor, vem pela dor. Outra palavra que fala em relação a isso, nem tinha me pegado, não tinha nem lembrado disso. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Aí você não está vindo pelo amor, aí você vai vir pela dor. E aí você corta a energia da prosperidade na sua vida, porque você mesmo diz na sua mente que você não é merecedor, porque se você receber aquilo ali, você não voltará para o Pai, você não voltará para o correto, você não voltará a agir de forma correta. E às vezes, talvez, seja isso que a gente precise rever em nossas vidas, o que é que a gente está fazendo que coloca na nossa mente que nós não somos merecedor, que nos diz que nós não podemos ter acesso a determinadas coisas, e mudar isso. Ou você passar de forma coerente, com coesão e coerência no que você acredita, ou você mudar o que você acredita. Porque muitas vezes o que está impedindo você não é nada. Você não está matando, você não está roubando, você não está prostituindo, você não está fornicando, você não está fazendo nada. Mas o que você está fazendo às vezes é simples usar uma calça. Mas você levantou a mão e disse: é assim assado.
Você assumiu um compromisso com sua família, você assumiu um compromisso com o grupo e você quebrou aquele compromisso com aquele grupo. E você vive como se nada tivesse acontecido. Às vezes você difamou alguém, às vezes você inventou uma história que alguém está se lascando lá, está pagando o preço pela história que você inventou, e agora você não pode chegar e agora você finge, oh meu Deus, me perdoe, mas a pessoa está lá sofrendo. Quer dizer, Deus lhe perdoou e a pessoa continua sofrendo. Onde é que está a justiça? E aí a sua está dizendo para você que você precisa voltar e consertar isso para depois você abrir a possibilidade ou você mudar. Tem coisas que você vai ter que tomar ações drásticas, como dizer a verdade, como revelar a verdade. Outras coisas vai ser só você mudar de lugar, mudar de igreja, ou talvez apenas renunciar. Eu acho que é o mais inteligente. Você assumir um compromisso, você tem que honrar com aquele compromisso. Então, tudo é mental. A fé, ela é mental. A fé acontece na nossa cabeça. E sem fé, é até impossível agradar a Deus. Sem a fé, a gente não pode fazer com que as coisas aconteçam. E a fé é aquilo que a gente acredita. Ou seja, o que nós acreditamos, a fé, é que vai determinar para onde nós vamos ser conduzidos. Na vida espiritual, na vida financeira, em todos os lugares. Espero que vocês estejam compreendendo o que eu quero dizer. Que eu esteja sendo capaz de passar a mensagem de forma clara, né? Porque o texto ele diz que o filho pródigo ele só voltou porque o bicho pegou. Você vê que acabou o dinheiro e ele continuou lá. Aí acabou o dinheiro, não foi o suficiente, veio grande fome pela cidade. Aí quando veio fome pela cidade, que as pessoas não tinham nem esmola para dar para ele comer, porque ele acabou o dinheiro, mas ele conseguiu uma fruta ali, uma fruta estragada, ele conseguiu alguém dar um resto de comida para ele, talvez como ele tinha dinheiro, ele é bem afeiçoado, aparecia uma coroa para dividir a comida com ele, ou aparecia um baitola para dar comida a ele, ele se virava. No lixo, não importa. Mas quando veio a grande fome, não tinha comida nem para as pessoas, porque alguém ia dar comida para ele, e ele passou a comer as bolotas do porco. E aí foi que ele viu, deu merda. Eu tô aqui, o bicho tá pegando, mas se eu for para casa do meu pai, se eu me arrepender, se eu rever o que eu tô fazendo, isso vai mudar a minha vida e eu vou passar, no mínimo, eu não passarei fome. Então é isso que o texto diz na sua mente. Além dele falar de misericórdia, além que foi que o pai teve com ele, né? Foi que o pai teve com ele, falar de arrependimento, foi que ele teve o seu arrependimento, que ele reconheceu o seu erro e voltou. Também fala que o texto também age da forma como você enxerga, como um bloqueador de prosperidade, porque você passa a acreditar que se você prosperar, você não vai voltar, porque foi isso que aconteceu no texto. Não fala de forma clara, mas ele fala das entrelinhas. Ele só voltou porque o bicho pegou. Ele não veio pelo amor, ele só veio pela dor. Então, se nós vamos procurar mais a fundo, vamos encontrar vários textos que passam essa mensagem para nós. Então, que a gente venha procurar o que, se existe, não estou falando que tem na sua vida, né, que é certo de ter, mas é algo que a gente tem que olhar. Por que é que tem pessoas fazendo coisas por muito menos? Sim, e no caso que eu falei da jovem lá, que fez o processo que prospera mais do que os outros, ela nem utilizavam as ferramentas pagas, ela usava tudo gratuito, tudo o mais simples possível. O aplicativo que transforma texto em voz era o barato, aquele que é uma voz robótica, e tinha gente utilizando que parecia um ser humano falando, as imagens que ela utilizava eram as imagens de graça, do que é picante, que é bem tosca, subindo assim, bem lenta, não tinha ninguém se mexendo, não parecia um desenho normal, e pessoas fazendo verdadeiros filmes, e estão até lá os filmes travados, e o dela indo. O que é que tem em algumas pessoas que estão prosperando e na outra não tem? Onde é que está esse erro? Alguma coisa tem. A gente tem que procurar onde é que tem. Porque a Bíblia diz, se creres, comereis o melhor dessa terra. Tem esse ainda falando ainda. Então, se você acreditar,
Se você quiser, você comerá do melhor dessa terra. Só depende de nós. Então, a falha, o erro está em nós. Se você está fazendo tudo certo, e além de você estar fazendo certo, você tem a prova que tem pessoas que estão fazendo o mesmo que você e estão obtendo resultados, é porque tem alguma coisa a mais. E aonde está essa coisa a mais? Talvez seja isso. Né? Isso não é um texto que está apontando o pecado de alguém, que tá, não. É um texto que está falando que no que nós estamos crendo está impedindo nossa prosperidade. A gente tem que ver o que é e consertar. Pode ser, você pode precisar parar de crer naquilo, ou você pode apenas consertar, mudar a atitude, ou você ir para outros lugares onde aquela atitude não é tida como erro e você se enquadrar e a sua mente se aliviar, parar de travar a sua prosperidade. São diversas ações, porque cada caso é um caso. Ou você pode não ter nada em relação a isso, pode ser um outro fator que a gente vai procurar. Né? Esse é o primeiro texto que eu estou falando. Gostaria que muitos fizessem outros textos também, buscassem, pregassem, estudassem, porque junto vamos em busca do que está impedindo o nosso caminhar. Uma coisa eu garanto, não é Deus, porque Deus quer que todo mundo coma do melhor dessa terra, né? Do melhor. Não é Ele. O erro está em nós, porque Ele diz, ó, só depende de você, viu? Eu já fiz tudo, já está tudo aí, só basta você acessar, só depende de você acessar. Então está em nós. E essa é a minha contribuição de hoje para que a gente venha buscar e entender o que é que possa estar acontecendo, ok? Peço obrigado a vocês por estarem aqui junto comigo nessa campanha. Agradeço por aquelas pessoas que têm orado, têm me confortado muito, têm dado uma visão, porque às vezes quando você está um pouco afastado da atividade espiritual, quando você tenta voltar, quando você está voltando, tem aquelas, né? Você mesmo se acusa. Eu não me importo porque ninguém. Eu sou negro, eu sou pretão. Quem nunca me viu, eu sou um cara negão. Então eu já sofri muito preconceito, muita coisa, difamação, calúnia, uma série de coisas. Então eu não me importo com o que os outros falam de mim nem pensam. Mas eu sei, vejo que às vezes o que eu mesmo. O que eu mesmo penso é que me afeta, né? E às vezes eu mesmo me cobro. E às vezes na volta tem aquela cobrança. Será que você continua ainda sabendo falar? Você continua ainda sabendo interpretar? Você ainda continua tendo a visão correta do texto? E isso e aquilo, ok? Mas vamos que vamos todos juntos. Vamos rumo à nossa vitória. Eu tenho certeza que nós vamos ter muita notícia boa ainda antes do Natal para alegrar nossa vida e baseado no que nós estamos tratando aqui, que é a nossa vida financeira. Valeu, um abraço.